Imagine que você é um empreendedor e resolveu abrir um negócio. Você montou um plano estratégico, colocou ele em prática, achou o melhor ponto, contratou funcionários qualificados, deixou um bom dinheiro para o fluxo de caixa, tá tudo perfeito. Mas você cansou e resolveu tirar um ano sabático. O que será que vai acontecer com a sua empresa quando você voltar? Você ficou um ano longe, sem olhar, sem verificar as coisas. Será que vai estar tudo certo? Imagino que não, né? A não ser que você dê muita sorte, vai ter ali coisa que saiu não de acordo com o planejado, né? Teve um desvio ali de rota, provavelmente. É por isso que é importante que haja o quê? Um monitoramento contínuo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Essa é a disciplina de gestão de indicadores, eu sou a professora Fernanda e hoje a gente vai falar sobre o monitoramento contínuo e gestão de indicadores. Qual que é o objetivo da nossa aula? É abordar a importância dos indicadores na gestão organizacional, destacando a necessidade de ações corretivas e monitoramento contínuo para atingir a excelência operacional. Então, a gente quer a excelência operacional. Então, para isso, não basta a gente pensar ali num plano lindo, maravilhoso, executar ele e abandonar. A gente tem que acompanhar ele, todas as etapas, para ver se está dando ou não certo. Então, por isso que você não pode abrir um negócio e tirar um ano sabático, a não ser que você tenha uma pessoa de muita confiança que vá ali tocar o seu negócio do jeito que você imaginou. Senão, você tem que fazer o monitoramento contínuo do seu negócio. Vamos começar falando sobre as ações corretivas. Os indicadores, eles são o quê? Fundamentais na gestão organizacional. A gente precisa dos indicadores para a gente ter dados, para daí tomar as nossas decisões e, no caso do monitoramento contínuo, tomar, né, ter essas ações corretivas, porque já está rolando ali o negócio, você já implementou as coisas na empresa e você vai monitorar para ver se está saindo tudo de acordo com o esperado. Quando desviar a rota, você vai ali propor uma ação corretiva. Então, para que esses indicadores, né, tenham seus efeitos, consigam efetivar os benefícios, seus benefícios, o que é importante? Que a gente faça essa análise detalhada dos indicadores para depois implementar as ações corretivas em resposta à identificação de desvios no resultado. Então, toda vez que tiver um desvio no resultado, eu vou pensar numa ação corretiva. Então, eu fiz toda uma análise, se identificar desvio, tem ação corretiva. Então, a ação corretiva tem ligação direta com o monitoramento contínuo. Agora, vamos falar mais sobre o monitoramento contínuo em si. Ele está relacionado à coleta regular de dados relevantes. Para que eu tenha um monitoramento, eu tenho que ter dado, então eu tenho que ir lá verificar, colher dados para poder fazer análise, certo? Então, eu pego esses dados e, através disso, eu vou ter dados para fazer análise, que, como a gente pode ver, vai colaborar aí também com a questão da visão em tempo real do desempenho. A partir desses dados, eu tenho essa visão em tempo real do desempenho. E também vou conseguir identificar de forma precoce tendências indesejadas. Então, lembra que eu falei do desvio? Se tiver uma tendência indesejada, um desvio de rota, eu já vou conseguir identificar. Por quê? Porque eu estou monitorando. Não vai ser daqui 6 meses, 1 ano que eu vou descobrir. Eu vou descobrir ali de forma mais tempestiva, mais de imediato, em tempo real. E também é importante, né? Esse monitoramento contínuo, ele vai ajudar a gente a evitar o uso de métricas que não agregam valor. Então, pode ser que de início, no seu planejamento, você pensou em usar 10 indicadores. Conforme as coisas vão acontecendo, pode ser que você chegue à conclusão que 8 tá bom, que tem 2 ali que tá sobrando, não tá acrescentando nada. Você só vai descobrir isso se você fizer um monitoramento contínuo. Quais são as etapas do processo de melhoria contínua? Começa com a identificação aí de oportunidade de melhoria. Você está observando a sua empresa, coletando dados para fazer todas as comparações e tudo mais, né? Ver tendências. Aonde você identificar uma oportunidade, você vai agir ali, certo? Então, você vai ali estabelecer objetivos alinhados à sua visão. Você identificou uma oportunidade, vai consultar, né, de acordo com a missão, visão da empresa, você vai formular um objetivo. É importante que em todo esse processo a gente tenha a definição clara das responsabilidades. Quem que vai participar desse projeto, quem vai fazer o quê, quem tem que coletar dados, quem tem que fazer o quê ali no projeto. Vamos definir certinho, porque aquele negócio, né? Filho feio não tem pai, né? Então vamos achar o pai aí para esse filho, para depois o negócio não sair do controle.
A gente também precisa fazer análises dos processos e identificar aí causas raízes. Então, a gente identifica esse processo que está sendo implementado. Se tiver algo ali errado, algum desvio, a gente tem que identificar as causas raízes para atuar ali, né, para resolver a situação. E aí, né, vai ter o processo de implementação controlada e monitoramento constante. Então, uma vez que está tudo certinho, a gente vai implantar aquilo que a gente planejou, pensou e vai continuar monitorando. Porque é um ciclo isso, né? Nunca acaba. A gente implanta uma estratégia, vai controlando, às vezes tem que mudar um pouquinho a rota, pensar em outra coisa e vai monitorando e assim vai, né, dia após dia. E é sempre importante a gente ter o feedback da equipe e o envolvimento ativo. Todo mundo que está ali participando do projeto tem que estar envolvido, tem que saber pelo que, né, que a pessoa tá, o que a pessoa está fazendo. Vamos pensar que a gente está ali numa canoa. Tem que estar todo mundo remando ali para o mesmo lugar, porque pensa, está um indo para a direita, outro para a esquerda, um colocando água no barco, outro tirando. Então tem que estar todo mundo na mesma página, todo mundo participando do processo, tem que ter o feedback, né, saber o que as pessoas estão pensando, porque elas também podem colaborar com o projeto. Ferramentas e metodologias para melhoria contínua. Nesse processo de melhoria contínua, a gente pode contar com várias ferramentas. Entre elas, a gente pode ver que temos o quê? O ciclo PDCA, o diagrama de Ishikawa, os 5 porquês, o Kaizen, que é uma metodologia japonesa aí, que significa melhoria contínua, análise SWOT, brainstorm, que é quando a gente faz reuniões ali, que todo mundo participa, dá ideias, que chama de tempestade de ideias. Então, tem várias formas da gente fazer essa questão da melhoria contínua, igual os 5 porquês. A gente vai perguntando o porquê das coisas até resolver o problema. Então, tem várias abordagens que a empresa pode adotar para ter a melhoria contínua. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre o ciclo PDCA. O que é o ciclo PDCA? Então, planejar, executar, verificar e agir. É um ciclo ali. A gente primeiro planeja, a gente olha ali para a questão com base ali, né, na nossa missão, visão, valores, a gente vai fazer um planejamento, vai pensar na nossa estratégia ali de médio, curto e longo prazo. A gente pensa nessa estratégia, vai estabelecer metas, objetivos, definir as responsabilidades, vai estar tudo ali planejadinho. É a primeira etapa. A segunda etapa é a gente pegar tudo isso que a gente planejou e executar, colocar em prática, certo? Para depois a gente ir para a terceira etapa, que é verificar. Não basta, como eu falei, a gente só fazer ali, pensar, executar. A gente também tem que verificar para ver se está dando tudo certo. Então, eu vou comparar o esperado com o que aconteceu. Então, tem o ideal é o que eu planejei, tem o real, que é o que de fato aconteceu. Eu preciso verificar para ver o que de fato aconteceu, comparar com esse ideal, com esse planejamento, para ir ajustando ali a rota. E por fim, a gente tem o agir, que é quando a gente identificou um possível desvio, algo que precisa ser melhorado, então a gente vai agir, vai fazer essa melhoria com base na verificação. Então, eu planejei, depois eu executei, daí eu fiz a verificação para ver se está tudo igual conforme planejado. O que não tiver, eu vou ali e vou agir para melhorar, né? E depois, se for necessário, começa tudo de novo. Então, é um ciclo PDCA. A gente pode fazer isso com projetos, com várias coisas, pensando na organização como um todo ou pensando num projeto ali menor, individualizado. Bom, agora a gente vai para o nosso momento na prática, onde a gente vai conhecer a nossa situação problema. Vamos lá? A gente tem aqui a situação problema de uma empresa de tecnologia que é especializada no desenvolvimento de software. E ela implementou diversos indicadores chaves de desempenho, né? E para mensurar o desempenho operacional e identificou uma disparidade entre os resultados esperados e alcançados. Ou seja, ela fez um planejamento, ela executou esse planejamento e ela foi verificar. Chegou na hora de verificar, ela falou que ela percebeu que não estava igual, ela pensou, não está seguindo ali o planejamento. O que ela identificou? Que houve um aumento no tempo de resposta aos clientes. A ideia era reduzir, não aumentar. Então, já deu aí a primeira coisa que não está batendo com o planejamento. Depois, ela verificou também que teve uma queda na satisfação do usuário.
também não é bom. O ideal é deixar sempre o usuário satisfeito. Outro ponto de alerta. Ela verificou que os prazos estão sendo, que os projetos, desculpa, estão sendo entregues no prazo, que é bom, mas ela viu que a qualidade diminuiu, ou seja, está entregando no prazo, mas não com a mesma qualidade. E isso vai o quê? Ter um impacto na experiência do cliente. Então, talvez isso aqui já comece a explicar essa queda na satisfação do usuário. Então, vê como a gente vai analisar o cenário como um todo e vai vendo as ligações que uma coisa tem na outra. Então, ela fez ali todo o planejamento dela, executou e foi verificar. Identificou aí esses problemas. Como a empresa, ela pode utilizar o ciclo PDCA para diagnosticar e solucionar os problemas identificados nos indicadores. Então, como que o ciclo PDCA pode resolver esse problema aí? Vamos ver? Então, primeira coisa vem o planejar. Ela vai ali identificar as disparidades nos indicadores-chave de desempenho e vai analisar as causas subjacentes à queda na qualidade e estabelecer metas claras, ou seja, ela vai se planejar, ela já sabe que tem um problema. Então, com base nesse problema, ela vai traçar estratégias, né? Ela pensou ali na causa, ela chegou na causa raiz e vai pensar em como resolver isso. Depois, ela vai executar tudo isso que ela pensou. Então, ela vai implementar ações corretivas, como aprimorar a qualidade, otimizar o tempo de resposta aos clientes. Então, ela quer melhorar essa qualidade, responder ali o cliente mais rápido e ainda continuar cumprindo os prazos. Ela identificou a deficiência dela, ela vai agir em cima disso. Pode ser que precise de mais funcionários ou mudar ali alguma coisa na estrutura, identificar onde que está o problema para voltar a ter a qualidade que tinha e melhorar, né? Porque aqui a gente quer o quê? Melhoria contínua. Terceira etapa é verificar. Então, ela vai comparar os resultados, identificar tendências e sempre fazer esse monitoramento contínuo. Então, ela tinha o resultado antigo, onde ela identificou ali o aumento no tempo de resposta, que a satisfação estava caindo, que a qualidade também estava ali caindo. Então, com base nisso, ela vai comparar com os novos resultados para ver se aquilo que ela pensou, aquela estratégia, está sendo efetiva, está sendo boa ou não, certo? E ela sempre vai monitorar isso, não pode deixar de lado. Não é pensar uma vez, fazer e esquecer, tem que monitorar para depois agir. Então, ela vai aí ajustar as estratégias e reforçar as práticas bem-sucedidas. Então, quando ela fez essa verificação e viu, por exemplo, que o tempo de resposta ainda está alto, ela vai ter que pensar em outra estratégia para poder, né, melhorar essa situação. E se ela olhar a qualidade melhorou, tá boa agora, tem que manter, né? Então, reforçar o que está dando certo. Seguindo, né, essas etapas do ciclo PDCA, executar, verificar, agir e, planejar, executar, verificar e agir, a empresa tem mais chances, né, de conseguir melhorar todos os seus processos. Isso é um ciclo, porque o foco é a melhoria contínua, cada dia ser melhor. Bom, então nessa aula de hoje a gente falou um pouquinho mais, né, sobre esse processo de melhoria contínua, aprendeu sobre o ciclo PDCA, que é uma ferramenta que as empresas podem utilizar para sempre melhorar os seus processos, que vai envolver, né, planejar, verificar, executar, verificar e agir, que é algo fundamental, então. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço.